Hoje é o dia de São Pedro, dia 29 de junho, dia dedicado a São Pedro. Quem foi São Pedro? São Pedro é o chefe dos discípulos, primeiro discípulo a ser chamado por Cristo Jesus. E entre os discípulos de Jesus tinha hierarquias, e Pedro era o chefe, por isso que Pedro sempre aparece falando, porque é o primeiro. Cristo precisou de 12 apóstolos porque o mistério dos 12. Só se forma um CNPJ celestial com 12. Veja aí, mistério dos 12, Joilson de Assis. E Pedro era o chefe dos 12. 12 discípulos, 12 filhos de Abraão, 12 filhos de Jacó. E assim se forma o CNPJ espiritual, é como se você fosse abrir uma firma. A firma aqui na nossa região precisa de 6, mas antigamente era 12. Mas lá no mundo espiritual e aqui também é necessário 12 para se formar um CNPJ. Por isso que Jacó lutou tanto para ter 12 filhos com 4 mulheres. Simão, Pedro, o Cefas, o Petros, o nome Petros é Pedro, ou pedra em latim, Petros. O nome do meu filho, Petros, Petrão. Ele era um pouco bruto e rústico. Ele não tinha muita leitura e ele vivia de pescar, na pescaria. Ele era um pescador. Ele era muito emocional e fazia as coisas que davam na telha, né? Mas ele era respeitado por Cristo Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, Petrus, no original latim, Petrus, P-E-T-H-R-U-S, Petrus. E esse Petrus, Cefas, porque todos os discípulos tinham apelídios, né? Era pedra de esquina. A pedra de esquina é uma tecnologia judaica e antiga muito boa. Uma tecnologia que muitas vezes eu não usei e me arrependi. Toda a coluna, toda a esquina deve ser 2 vezes mais reforçada do que as outras colunas do meio. Eu muitas vezes não usei isso aí, apesar de gostar de construção, eu nunca tinha me ligado para isso. Então, a pedra de esquina, ela tem que ser 2, 3 vezes mais forte do que todas as outras pedras utilizadas no alicerce de uma construção. Em engenharia existe isso também. Ou seja, você vai colocar 8 ferros em cada coluna durante o prédio inteiro. Mas a coluna de esquina deve ter o dobro, 16, 15, 14, para que dê o alinhamento da força. Em caso de terremotos, se os 4 lados, se ele estiver bem alicerçado os 4 lados, então o prédio segura o terremoto. Mas se todas as colunas estiverem iguais, o prédio trinca. Olha, essa tecnologia é usada hoje pelos chineses. Eles colocam molas nos prédios e as molas são de esquinas. E essas molas, as de esquina, são mais fortes, porque é a esquina que segura o peso das demais colunas. Quando o prédio balança, vamos dizer que o prédio tem 10 colunas e tem 4 de esquina. Então, quem vai sustentar mais o peso é o da esquina, porque o prédio vai bater nela. Pum, 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 Então, Pedro era pedra de esquina ou Petros, Petros, né? O nome Petros vem do latim, pedra forte de esquina. Pois bem, Pedro, ele faz parte da vida de Jesus desde o começo. Ele tem muitas qualidades. Pedro era um homem muito valente, nunca negou Jesus, mais ou menos, né? Por causa do galo. Mas Jesus, ele sabia o valor que Pedro tinha. Pedro não era muito carinhoso, como João. João era irmão de Cristo, irmão filho de José com Maria. Aí João deitava no peito de Cristo. Tiago também, porque Tiago era irmão de Cristo também. E todos eram essênios.
Mas Pedro, ele não tinha parentesco com Jesus. Pedro, ele era sanguíneo colérico, né? E ele falava o que dizia na telha, ele gritava, ele explodia fácil. A gente vê naquela hora que ele foi defender Jesus com a espada, ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado Malco. Um covarde não fazia aquilo. Aquilo era morte na certa. Morte na certa. Se alguém fizesse aquilo com um soldado romano, os romanos cortavam a orelha dele se não matasse. Aí Cristo foi lá e colou a orelha no local, ou seja, ninguém tinha o que acusar, e disse: Pedro, quem usa a espada é morto pela espada. É uma lei judaica, é uma lei romana. A lei romana diz: com a espada que feres, com a mesma será ferida. Então, se alguém cortar um dedo, o romano cortava o dedo. Se alguém matar, o romano matava. Era a lei do tabelião. Lei do talião. É a lei dos iguais. Então, assim, Pedro, ele era o chefe dos discípulos. Cristo gostava muito de Pedro. Pedro, ele era muito sanguíneo, às vezes ele falou uma besteira, ele disse que nunca negava a Cristo, ele estava disposto a tudo. Aí Cristo disse: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Mostrando que, por mais que o homem seja omitido a forte, ele tem uma parte fraca nele. E aí Pedro negou a Jesus Cristo, saiu chorando terrivelmente. Pedro nunca foi covarde em canto nenhum, porque Pedro foi atrás de Jesus. O que Cristo queria mostrar ali é que nós é falho. Por isso, nunca diga: dessa água eu não beberei, que um dia você pode beber. Tá? Então, assim, não precisa você dizer que nunca vai beber desta água. Não precisa nem desafiar. Não desafia o universo, não. Comigo isso nunca acontece. Então, você é muito oda, né? O que, rapaz? Oda é uma palavra grega. Você é muito oda, né? Comigo. Pois tá bom, o universo vai ver se você é forte mesmo. Pedro nunca foi covarde. O que Pedro foi sanguíneo. E como todos nós somos errantes e bestas, Pedro também errou, né? Ninguém aqui é total só Deus, perfeito só Deus, não é verdade? E aí, depois que Pedro saiu chorando, angustiado, Pedro era muito ligado a Maria, Madalena, que existia uma amizade muito grande entre a Maria Madalena e Maria, pareciam nora e sogra, e as duas estavam sempre juntas. E Cristo destaca Pedro. Quando Cristo ressuscitou, Cristo diz: diga aos discípulos e a Pedro que eu vou diante de vós para tal lugar. Então diga aos discípulos e a Pedro. Ele destacou Pedro. Isso mostra que mediante, mesmo nós fracos, tendo fraqueza, Deus gosta de nós. Deus gostava de Pedro. Mesmo Pedro sendo brabo, às vezes meio ignorante, brabo demais, Pedro não era nem João. Ele era bruto, era um homem bruto até pela profissão dele, que ele tinha que ser bruto para acordar 4 horas da manhã para enfrentar um mar, para pegar peixe na porrada. Mas Pedro era amado e era o primeiro. O direito de Pedro, Jesus nunca tirou. O primeiro se torna chefe. E Pedro foi o primeiro discípulo. Pedro, tu me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então edifica a minha igreja. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. E aí ele diz: Pedro, edifica a minha igreja. E aí ele pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, tu sabes. Então edifica a minha igreja. Pedro, nós não temos uma igreja covarde. Pedro é o nosso pai, o pai da igreja, organização. Lembre-se, os 12, mistério dos 12. Veja, mistério dos 12, José de Assis. E aí, quando Cristo morre, ressuscita, Pedro fica chorando, se esconde, fica triste, mostrando que todos nós podemos ficar tristes, porque ele negou o Senhor Jesus Cristo. Ele estava confiando muito na sua força. Nunca confie na sua força, confie na força do Senhor. Nós temos força,
mas a força nossa, mediante o mundo, às vezes não, né? E aí Jesus se apresentou para Maria Madalena, foi a primeira pessoa que Jesus Cristo se apresentou. Maria queria dar um abraço em Jesus Cristo, mostrando o grande amor que ela tinha. Não podia dar abraço na época, não podia, só marido e mulher. E ela correu e foi dar um abraço para Jesus, e Jesus disse: não me toques, porque eu não subi para o Pai ainda. Olha, Pedro fundou a igreja, sim. Em Pedro é fundada a igreja do cristianismo. E aí, depois Jesus Cristo se apresenta para todos. A primeira aparição para ter contato com os gentios, que somos nós, foi com Pedro, aquele vaso de animais que descia envolvida num pano. Olha só, as pessoas dizem que sonho é besteira, então a Bíblia é besteira. Se sonho é besteira, então a Bíblia é besteira. Porque a Bíblia mostra claramente que depois do almoço, Pedro dormiu e sonhou com os animais descendo e subindo, tal, num vaso envolvido num pano. Pano é segredo, pano é mistério. E o vaso, situação. Aí tinha pato, tinha animais imundos, pato, qual animal? Coelho, são animais tidos como imundos. E aí Deus disse: mata e come. Matar e comer no mundo dos sonhos é viver, fazer por onde viver, preparar e viver. E ele disse: Deus me livre, eu nunca comi nada tão imundo. Veja que ele era muito judeu, né? E isso se repetiu 2 vezes. Na última vez, Jesus Cristo disse: não torne imundo aquilo que Deus purificou. E aí chega o servo de Cornélio, aquele servo que Jesus Cristo tinha curado. Pedro, Cornélio te chama. Cornélio era o grande desembargador romano. Ele era o maior influente da região romana. E aí começa a história, quando Cornélio diz: eu quero... Por que Cornélio chamou Pedro? Por que não chamou Mateus? Por que não chamou Marcos? Pedro era o chefe da tribo chamada igreja. Você está me entendendo? E aí ele falou pesado com Cornélio. Cornélio se ajoelhou, disse: eu faço qualquer coisa, eu quero ser cristão. Olha, os judeus nunca aceitaram isso, que os romanos viraram cristão. Na época os judeus odiavam o cristianismo, e os romanos também eram odiados, mas eram poderosos. E aí nasce a igreja cristã. Olha, nasce a igreja cristã em meio ao caos, porque o mundo sempre é um caos, sempre foi. Então, glória a Deus pela vida do nosso apóstolo Pedro. No final da vida, Pedrinho, né? Ele foi condenado à morte. Né? Um julgamento velho doido, né? Tem alguns julgamentos na história que são doidos, né? Engolem camelo, se engasgam com mosquito. Ai, fulana pintou com batomba, 17 anos de cadeia. Fulano roubou Inetepipepe. O que é Inetepipepe? Não, a gente tem que ver. Será que roubou mesmo? Será que não roubou? Será que roubou? Será que não roubou? É de Inetepipepe. Lá, não, bichinho, não pode ser julgado assim, tá vendo? E se crania com batom? O batom é mais perigoso. Matem ela! Olha, então o julgamento do ser humano é doido, né? Nunca espere que o julgamento do ser humano seja, né? Então julgaram Pedro, e condenaram ele. Então, condenaram Pedro à morte. Mais ou menos depois de 10 ou foi 15 anos depois que Cristo subiu aos céus, né? E aí Pedro disse: pode me matar, mas eu não vou morrer como Jesus, não, meu Senhor. Eu vou morrer de cabeça para baixo. Que é bem pior o cara ser crucificado de cabeça para baixo. E a morte demora mais. A morte e crucificação de cabeça para baixo, ela é 10 vezes terrível do que para cima. Olha, porque o sangue desce todo para a cabeça e a pessoa fica vivo mais tempo. Olha, e aí Pedro morreu de cabeça para baixo. Salve Pedro.
A honra e a glória seja para o Senhor Jesus Cristo e o reconhecimento aos atos do apóstolo Pedro. Então nasceu o dia de São Pedro, que é hoje. Aqui no Nordeste é comemorado com forró, fogueira, quentão, no mês de Juno. Juno, esposa de Júpiter. E aí comemoramos, tem a fogueira de São Pedro, né? A fogueira de São Pedro. Então a igreja, ela venera muito o apóstolo Pedro. E o livro de Pedro, que está escrito na Bíblia, foi escrito por Marcos, ou escrito por Lucas. Olha, então fica aí a nossa homenagem ao dia de São Pedro. E lembre-se, as comemorações de santo, São Pedro, São João, que eu falei João aí, né? Falei da festa, tal, que João parecia muito com Elias, e Santo Antônio também, e agora São Pedro. Tanto São Pedro, Santo Antônio e São João são santos da igreja, não são demônios. Os crentes têm que compreender isto. Nós respeitamos a admiração das pessoas por São João, que era primo de Jesus Cristo, por São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, que fez de tudo para milhares de pessoas casarem. Ele enfrentou o sistema, né? Então, fica aí essa observação sobre São Pedro. Bem, os exageros fica à parte, a idolatria fica à parte, porém você comemorar a vida de um santo, eu não acho adoração não, nem acho pecado. E São Pedro merece ser reconhecido pelo trabalho que ele teve. Eu acho que nem você e nem eu teria essa coragem de São Pedro não, tá? São Pedro enfrentou o sistema, e como todos os apóstolos morreram, menos João, João não morreu. João, discípulo de Jesus, né? João Batista não, João não morreu não. Ele foi assassinado, mas na hora ele pediu aos caras que iam matar ele para matar ele de cabeça para baixo. Porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus Cristo. Então Pedro era tudo isso e muito mais, inclusive humilde. Ele foi humilde o suficiente para dizer, não, eu sou um homem mortal, eu não mereço isso. Isso aconteceu várias vezes quando Cristo fez um milagre perante Pedro. Pedro pulou dentro da água e disse, eu estou pelado, o senhor não pode me ver, o senhor é um homem santo. Eles foram santos na terra. Eu fico incrível com alguns crentes que ficam dizendo que são santos, tudo bem, eu concordo, mas aí eles não aceitam que outras pessoas sejam santas, como São Pedro, São João, São Marcos, Santo Antônio. Eles não aceitam. Aquele santo que morreu sem pele, como é o nome dele, Bartolomeu, Quitéria, que viveu sem cabeça quase um dia. Então, não, eu sou santo, eles não. Isso é um pouco de prepotência que existe entre nós, até porque nem você nem eu aguentava que esses caras aguentou não, tá? Eu digo a você que não aguentava não. A gente é metido a horda, mas na hora a gente caga. Esses homens, o cara diz, São Bartolomeu não é nada. Ele aguentou, ele morreu sem pele. Você aguentava? Pedro errou, mas acertou. Pedro, ele era explosivo, mas quem não é? Mas ele era humilde para reconhecer suas falhas. João era quase filho de Elias. Ele andava que nem Elias, falava que nem Elias, era do tamanho de Elias, do jeito de Elias. Ele só não é reencarnação de Elias porque Elias não morreu. Então pronto, tá? E Santo Antônio era um homem que é onde a igreja sempre tem uns infiltrados. Ele não aceitava que a pessoa nem entrasse na igreja se ela fosse junta, chamado Amamã, Cessé, Babá, Dodó, amancebado. Os casais amancebados ou juntos, eles não podiam tomar Santa Ceia, eles não podiam participar de crisma, eles não podiam participar do corpo de Cristo, e nem podia às vezes ser enterrado no cemitério cristão. Olha, então São Pedro ia pedir esmola.
E ele pedia esmola e pagava o casamento das pessoas. Então, olha só, entendeu? Minha filha, é porque eu quero casar, mas existiu o dote, o pai exigiu o dote. E às vezes a pessoa se ajuntava e era tido como pecadora, ia para o inferno. Seus filhos não eram batizados na igreja, viravam pagão. Então o Santo Antônio ia, aí pedia esmola. Como ele era um capuchinho, como ele era um padre, então ele tinha acesso aos ricos, ia almoçar na casa dos ricos. Seja bem-vindo, Santo Antônio. Senta aí, Toninho. Oi, como é que vai? Seu fazendeiro, os boi tão bom demais. E as bichas tá tudo amojada. Daqui a uns meses eu vou estar o dobro de boi. Jesus tem abençoado você, né, fazendeiro? Tem. Na minha família e meus filhos é tudo abençoado. Porque os fazendeiros abençoavam os filhos e os pobres amaldiçoavam. Eita, pila! Senta aí, Tonton. O que o senhor quer? O senhor veio fazer alguma missa por aqui? Não, é porque tem uns 2 amigos meus que estão doidos para casar, mas tem que pagar o foro, tem que pagar o casamento, tem que pagar pro pai. Antigamente o cara tem que pagar a mulher, né? Hoje é de graça e ninguém quer. Vigi! Olha. E aí... rapaz, as bichinhas doidas para amar e não pode amar porque não pode casar. O senhor não podia ajudar, não? Deus tem abençoado tanto o senhor está com um monte de boi, de vaca. Em nome de Nossa Senhora, em nome de Jesus, o senhor não pode ajudar, não? Quanto é? Quanto é o casamento desses 2 casal? Esse casamento ele vai custar 2 novilhazinhas suas. 2 novilhas. Aí a mulher... eu tive pensando aqui com meus miolos. Aí olhava pra mulher. Eu, como eu decido tudo sozinho, que eu sou fazendeiro macho show e sou mando mesmo, boto pra descer. Eu tô decidindo, eu vou dar 2 novilhas e vou dar mais uma novilha pro senhor. Pode levar. Aí saía Santo Antônio levando as 3 vacas. Era. Aí Santo Antônio, olha, vem cá, chegue. Ô Manuela, ô Severina, ô Tonho, eu ainda trouxe mais uma novilha, então dá para casar mais um. Diga meu capuchinho, agora dá para tu casar. Leva pro teu noivo aí, é a vaca que o teu pai tá pedindo, tá? Olha aí a vaca. Olha, o fazendeiro antes de dar as novilhas olhava pra mulher, a mulher. Que o homem tem que arrotar, fazer isso, né, na garganta e soltar pum. Eu decidi sozinho, sem ninguém me influenciar, que eu vou dar 2 novilhas pro senhor dar pro casal e vou dar mais uma pro senhor levar de esmola pra igreja. Sim, senhor, obrigado. Que o nosso Senhor e Nossa Senhora e São Benedito e São Severino e São todo o santo do mundo abençoe o senhor. Eu sou um homem abençoado, graças a Deus. E o senhor também podia quebrar uma macumba na minha vida, porque eu tenho um fazendeiro ali vizinho que fez uma macumba para mim. Não, aí o senhor tem que falar com o pastor Joilson, tá? Ele tá no ar, ele é Otuba. Aí você fala com ele vai fazer uma bencumba e a macumba pega no do outro fazendeiro, Tá certo, tá bom. Valeu. Tchau, Santo Antônio. Aí Santo Antônio pegava, ele levava as 3 vacas, e em vez dele ficar com uma vaca, ele dava as 3. Dava as 3, e aí, vem cá, Toninha. Meu pai disse que só posso casar se o cara me der uma vaca. Eu trouxe a vaca aqui. Trouxe uma vaca aqui, tá aqui. Outra aqui, toma. Aí pronto, aí as 3 famílias casavam, eram legalizadas perante a igreja, aí podia amar para sempre, tá? Olha, que maravilha, né, gente? Maravilha. Tem sempre gente boa. Lembre-se, às vezes os ricos não são maus, não, que os ricos têm que se fechar, não os pobres como a alma dele. Essa doutrina de pobre é mentira. Esse comunismo aí é uma mentira. Isso é para te lascar. Eu ia dizer na palavra,
Tudo é mentira. Tem que ter o rico, o pobre, tem que ter a estrutura da sociedade. Esse pessoal que diz que ama o pobre, eles andam de jatinho para lá e para cá. Ele vai mijar no Rio de Janeiro, vai cagar em Brasília, no jatimbo. Aí antigamente só casava se tivesse o dote. Era uma lei. Aí o pai estabelecia o dote. E o dote de pobre era uma vaca, 2 vacas, era um cavalo. Agora dote de rico era maior. Lembra do casamento de Jacó? Teve que pagar o dote. Na verdade é o seguinte, tem que ter, a estrutura da sociedade tem que ter. Essa ideolobiba de pobre é usado para domínio. Que o pobre dele vai me defender. Ele vai me defender. Não, ele não vai defender, ele vai defender você no original, ele vai defender. Depois que eles entrarem, eles fecham a porta e trancam tudo. Na verdade, o pobre é só usado. Mas Santo Antônio, ele fez muito isso. E um homem desse não merece uma homenagem nossa? Se o seu pastor, se o seu padre merece homenagem por ser seu padre, por ser seu pastor, por que o Santo Antônio não tem? Eu não estou adorando Santo Antônio. Santo Antônio é um homem. Eu não estou adorando São João. Eu estou respeitando João Batista, o último profeta. Eu não estou adorando São Pedro. Por quê? São Pedro é um homem, mas eu estou me alegrando com a vida de São Pedro. E o dote era pago através de vaca, milho, pedaços de terra. Olha, eu quero dizer, rapaz, essa mulher saiu muito cara para mim, eu tenho que cuidar bem dela. Porque o que é barato e de graça não é valorizado, né? Então assim, a questão... E Santo Antônio, São José... São Pedro, o dia de São José é dia 19, né? Dia 19, dia de São José, 19 de maio. Não, 19 de abril, 19 alguma coisa. Eles têm anjo, né? Então, quando você faz um acordo com a pessoa, você faz acordo com o anjo dessa pessoa também, tá? Tem que respeitar. Agora o modo de comemorar, né? O cara diz, eu vou comemorar Santo Antônio, vou pro cabaré. Não, você não está comemorando Santo Antônio. Eu vou comemorar Santo Antônio, eu vou para a missa, depois vou para o forró. Pronto. E o forró? O forró é de homem e mulher, homem. Isso tem que ter força. É dia 19 de março, dia de Santo Antônio, dia de São José. E São José tem 2 dias, viu? Por isso que uma está dizendo que é dia 29 e outra está dizendo que é dia 19. São José tem 2 dias de... você é católico e não sabe disso. São José tem 2 dias de comemoração. Tem o dia de São José, que é plantio do milho, 19 de março. E tem o outro dia que é dia do trabalhador. É o dia de São José, porque São José é o santo do trabalhador. Então é o único santo que tem 2 dias é São José. Sabia? Tome! Olha, São José é muito bacana. E aí, graças a Deus. Mas como é que eu vou comemorar Santo Antônio com São José? A juventude, ela deu o chamego, né? Não pense que a juventude vai ficar sentado com a sua bundinha. Até algumas igrejas conseguem, né? Fazer isso. Mas um jovem, ele tem que namorar, ele tem que beijar, ele tem que dançar. Por isso que de vez em quando um jovem endoidece. Porque agora o jovem só quer saber de celubaba. Meter o dedo no celular. Chegou a hora de abraçar e namorar também. Dia de São José é dia 19 de março, mas são 2 dias, tá? É o dia do trabalhador. Qual é o dia do trabalhador? É em maio, o dia do trabalhador. Qual é o dia do trabalhador? É o dia de São José também. Que São José é santo do operário, né? Do trabalhador, porque ele não era marceneiro, né? Tá bem explicado? São José, ele é um ótimo marido, né? Eu queria ser que nem São José, eu não sei se eu consigo. Mas ver, o cara pode até conseguir um pouquinho, né? Dia 1º de maio, o dia de São José também. É o único santo da igreja que é comemorado 2 vezes. É o dia de São José, tá? E o dia de São João não é comemorando a morte de São João. O dia de São João é comemorando a vida de São João. A fogueira era a fogueira de Juno. Aí veja aí, mês de Juno.
Joilson de Assis, tá? E agora vem o mês de Santana. O mês de Santana é o mês de Santa Ana. Quem é Santa Ana? A mãe de Maria. A mãe de Maria, ela era estéril, não conseguia ter filhos. Então ela pediu muito a Deus uma filha. Aí nasceu a menina chamada Maria, cheia de graça. Olha, José, ele morreu antes de Jesus Cristo completar 30 anos. A história mostra que Maria seguia Jesus. E na época, mulher não podia seguir o filho com o pai vivo, era indecente. Agora, quando a mulher morria, aliás, quando o marido morria, aí a mulher seguia o primeiro filho. Lembre-se que Jesus Cristo é o primeiro. É possível até que José tenha morrido com Jesus com 15 anos, 20 anos, por aí, tá? Nós encontramos José, a última vez que a gente encontra José foi Jesus com 12 anos. A gente já tem uma referência. José morreu depois de que Jesus Cristo completou 12. A Jesus Cristo teve muitas irmãs e muitos irmãos. A igreja não aceita isto por causa da doutrina da eterna virgindade de Maria. Mas isso é uma doutrina. A Bíblia fala, olha aí os seus irmãos e irmãs. Mas aí o cara diz, não, porque se chamava todo mundo de irmão. Não, chamava todo mundo de irmão, não. Então, César era meu irmão, Heroda era meu irmão, todo. Não, nada disso. Não, existiam os irmãos mesmo, ali no original fala irmão. Mas a doutrina da eterna virgindade, eles acham que se Maria fizesse sexo, Maria não seria santa. Então, cada um pense, né? É como eu lhe falei, o romano, ele assumiu o evangelho, ele também coloca os seus pensamentos juntos. Os romanos tiveram muita coisa boa, por exemplo, a autogênese foi em Jesus, mas depois a mulher de autogênese tem filho normal. A mulher de autogênese pode ter filho antes de conhecer homem, depois, durante, no meio. A autogênese é provocada pelos astros. Geralmente lua nova, conotação de luas, né? A autogênese é quando a mulher engravida com o DNA do ovário dela. Um próprio DNA do ovário se desloca, porque o ovário da mulher, ela é a bola dos homens. A bola e o ovário é a mesma coisa. O órgão sexual do homem e da mulher é a mesma coisa, só que um é para fora e outro é para dentro. Toda a característica que tem o órgão para fora tem para dentro. O canal deferente, onde os caras cortam para não ter mais filho, as trompas da mulher. As bolinhas do homem são os ovários. E quem tem filho macho, quem é que tem filho macho aí? As bolinhas só caem depois de quase um ano. O guri nasce sem bola. Você pega assim, não tem nada. E fica onde as bolas do guri? Dentro do estâmbio, aonde ia ficar o ovário se ele fosse mulher. Olha! Então a genitália masculina e feminina é a mesma, só que um é para fora e outro é para dentro. E aí com o DNA tal, aí quando chega uma idade, quando não cai, aí o médico tem que puxar. E quando cai e fica o buraco, aí o saquinho do guri enche de água. Aí o médico tem que ir lá, abrir e costurar, porque fica entrando água no saco. Interessante isso aí, né? Eu tenho um filho e 2 meninas. Você lembra que o seu filho nasceu sem bola? Pode olhar. Agora chega uma hora que a bolinha cai dentro do saco. Aí pronto. O canal deferente puxa. Aí a bolinha, aí tem que fechar o buraco tem que ir, ó. Aí às vezes tem guri que não fecha. Aí o saquinho dele fica desse tamanho, cheio d'água. Aí vai pro médico, pode pesquisar aí na internet. Aí o médico diz, é porque o buraquinho, o saquinho dele entrou, não fechou. Aí o médico vai lá, abre e costura, pronto. Acabou a história. Os seus ovários seriam suas bolas, se você fosse macho. É o mesmo órgão, tamanho, canal vaginal, como é o nome?
que tem parece um pênis de cabeça para baixo, é um negócio lá dentro, é um colo do útero, tudo. Se você olhar direitinho e aversar, é um homem. Se desaversar, é mulher. Quem determina isso é o DNA, mas é o mesmo órgão. É como você tem um olho. Você não tem um olho, o seu marido não tem um olho. Você não tem a boca, seu marido não tem a boca. Só na genitália que muda por causa do sexo. O do homem é exposto, é para fora, e da mulher é interno. Tudo que a mulher tem, o homem tem. Por isso que a mulher também consulta o método de próstata. Como é o nome? É o odontologista. Só da coreologista só. Eu acho que eu vou. Pessoa que está com problema de vista vai para o proctologista. Não, o proctologista não cuida desse oi. Ele cuida do outro oi. E aí, mas a mulher não tem próstata, mas ela tem uma coisa parecida com próstata. Mesma coisa. Só que é o cônico e convexo, como diz a música de Roberto Carlos. Urologista a mulher vai para o urologista. E quando eu era jovem, eu dizia, gente, como é que a mulher vai para o urologista? A mulher não tem tem. Mas só que é para dentro, os mesmos órgãos do homem, a mulher tem. Mesmo. Só que um é para dentro, outro é para fora. Até o saco escrotal tem, que é exatamente parte da genitália da mulher, que tem umas que parece uma péia, é o saco escrotal. Então isso aí é uma maravilha de Deus. Deus, quando fez isso, né, o menino ele nasce com as bolinhas dentro da barriga, já é uma prevenção do organismo, porque se ela for menina, fica ali mesmo e vira ovário. Se for menino, não, desce e vai lá para baixo. O elétron e próton. O homem é elétron, a mulher é próton. Aí está bem explicado, não está? Os santos são aquelas pessoas que se destacaram na igreja. Eu acredito que os santos não devem ser adorados. Eles devem ser reverenciados. Agora, como em toda religião é exagero, tem pastor que é adorado também. Tem pastor que é contra a adoração de santo, mas aceita a adoração da igreja. Então, isso vai muito de cada pessoa. Entendeu? Às vezes a pessoa cuida bem de um pastor, não é que ele está adorando o pastor, ele está honrando o pastor. Eu fui para uma cidade, lá tinha outro pastor, né? E eu era solteiro na época. Eu cheguei nessa cidade para fazer uma conferência de 3 dias sobre libertação. E esse pastor, ele, depois da janta, depois de um café, tal, do culto, né? Teve a janta, o café. Aí lá vem ele com um colchão, botando na sala, tal, trazendo mesmo de lençol, colocando na sala. Aí eu disse, não precisa muito lençol não, aqui é muito quente. Aí ele disse, isso aqui é para nós. O senhor vai dormir lá no nosso quarto. Eu disse, não, é porque o nosso quarto tem ar-condicionado. E a cidade é muito quente. Mas eu já trouxe um ventilador para nós. Aí eu disse, não, aí a mulher dele fez, escuta o pastor. E esse ato era o pastor Valdemir. Valdemir de Alagoa Nova. Pastor Valdemir de uma cidade chamada Alagoa Nova. Esse ato marcou muito. Ele fazia questão de dar comida para mim com a mão direita. Eu era apenas um jovem palestrante. E ele já pastor há muito tempo. Ele fazia de uma maneira que não chamava atenção, né? A melhor xícara, o melhor prato, a melhor colher, ele guardava para visita especial. Onde é que ele aprendeu isso? Pastor Valdemir, da Igreja Congregacional de Alagoa Nova. E aí, né, quando a gente terminou o café, conversando, geralmente meia-noite, né, depois do culto, a gente jantava, tomava café. Ele ajeitando aqui na sala, botando colchão, botando ventilador, e mesmo mundo de coberta. Aí eu disse, não, precisa coberta não. Tá calor demais. Ele disse, aqui não é para o senhor não, aqui é para nós. E eu vou dormir aonde? Vai dormir no quarto, que lá tem ar-condicionado, lá tá tudo pronto já. E tem água, o senhor não precisa nem sair, lá tem água, tem a geladeira, frigobar, tudo. Aí ele disse, eu vou dar o melhor para o servo de Deus. E eu vou dormir aqui com a minha esposa e você dorme lá. Olha,
Eu disse, não, rapaz, eu sou um jovem, eu durmo aí mesmo, oxa, já estou com sono. Foi onde a esposa dele fez, obedeça ao pastor. Eu digo, sim, senhora. Aí essa dormida eu nunca me esqueci. Quando eu acordei de manhãzinha, já estava todo o café da manhã pronto, comprou mamão, comprou frutas, parecia um hotel. Aí eles, para o pastor conferencista, o melhor. Isso é adoração? Não é. Seria um tipo de respeito, né? E aí eu nunca esqueci essa atitude. Aí os 3 dias que eu passei lá, eu dormi com ar-condicionado. Ele só, se fizer frio, abaixe, se fizer calor, aumente. E eles dormindo na sala. Então isso não é adoração, mas é respeito, né? E eu nunca esqueci disso, eu era jovem, né? Eu fiquei, puxa, pastor Valdemir de Alagoa Nova. Isso foi, eu tinha 20 e poucos anos. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, gente, a pessoa deve respeitar o pastor, o padre que você gostar, honrar. Isso não é adoração, isso é honra. Dai honra ao que tem honra, né? Agora, Pedro merece muito mais honra do que nós, João merece muito mais honra do que nós, João Batista, né? Esses homens, eles são nosso princípio. Você está me escutando hoje por causa desses homens. Joicinho de Assisim nada é, eu sou apenas um galho nessa árvore gigantesca. Eles são a raiz, Pedro é a raiz, os apóstolos são a raiz. Joicinho de Assisim apareceu por aí, entendeu? Mas esses homens, eles eram grandes homens. Como o Bartolomeu, ele não negou a Cristo, não. Os caras arrancaram a pele dele, deixaram ele vivo sem pele. Olha, isso é forte, né? Você tinha essa coragem? Não tinha, não. Eu metia no cacete, o pau e pá, vem, seus cabas safados. Mas aí esses homens eram maravilhosos. É o exemplo dele que nos faz ser melhor, né? Eu acho isso. É melhor do que chegar a vara, acaba de, não, meu filho não vai adorar santo, não. Aí lá vem o filho com Che Guevara fumando maconha na camisa. Mao Tse Tunga, olha, Che Guevara, quem mais? Marley fumando maconha. Aí é melhor você admirar São Pedro, São José, Santo Antônio, ou adorar ou assim Baba Momali, ou Che Guevara. Então você vê os jovens aí tudo iludido com esses comunistas, Fidel, Rita. Esses homens eram sanguinários, não tinha nada com Deus, eles odiavam Deus, eles matavam pessoas por preferências. Aí o cara, tô adorando na camisa, grande merda, lampião, ladrão safado. Então, não é melhor você admirar São Pedro, São José, São João? Por mais que o cara seja pecador, mas admirando esses homens, ele vai se espelhando nele, entendeu? O que é que Bob Marley pode me ensinar? O que é que Che Guevara pode me ensinar? O que é que Lampião pode me ensinar? Um país que adora um ladrão cairá na prisão. Eita, até rimou. Lampião é um ladrão exaltado pela mida. Tem gente que adora Lampião. Então que ele seja Lampião, que os filhos dele, seus, a genra, a nora, todo mundo, que tem a mesma sorte. Mas você compartilhar a vida de um santo de Deus, né? Não um santo doido, que tem um santo meio doido da cabeça, mas um santo de verdade. Então você atrairá o exemplo positivo daquele santo. Tá bem explicado o negócio de São Pedro? São Pedro era o chefe dos discípulos. Bartolomeu da França gritava: acenda logo a fogueira, porque eu já vejo o Rei da Glória. E sem pele, viu? Sem pele. Meu Deus do céu, eu tenho que estudar melhor
o Bartolomeu, né? Os caras disseram, você vai morrer, mas antes de você morrer eu tiro a pele. Chama-se escapular. Eu vou escapular você. Eu vou escapular você. Vai escapular a mãe. Olha. Aí se pegava uma faquinha bem amoladinha, aí tirava o couro do cara. Ai, que dor do caramba, velho. Meu Deus. Por isso que as pessoas dizem, vou tirar seu couro, viu? Olha. Aí ele não morreu, ele ficou sem pele. Que sofrimento, né, gente? Ninguém aguentava isso, não. Tem que ser um santo mesmo para aguentar. E depois ainda queimaram na fogueira. Ai, a turma era boa demais, velho. Parece que vai ser a turma de Babiba. Epa! A turma era muito, muito legal. Essa turma ela vem desde Cristo, né? Que são os fariseus. Comendo camelo e se engasgando com mosquitos. Você vê mesmo de cara. É uma hipocrisia muito grande. Comendo camelo, né? E tete. Não, a gente tem que investigar. Será que foi mesmo? Será que não foi? E tete, o roubo do dia e tete. Tem que investigar, né? E o Batomba? O Batomba tem que ir para o inferno. 17 anos de cadeia nessa Batomba. Vigi! Gente, nunca mudou, é a mesma coisa. Esses fariseus são filhos de Caim. Não é interessante isso, né? E dete. 90 bibiba, que eu tô falando em código, tá? É código genético. E 90 bibiba. E dete. E dete, 90 bibiba. Bibiba. Não, a gente tem que ver direitinho, né, rapaz? Tem que ver direitinho. 90 bibiba nessas coisas todas, não. Né? E a Batomba, lá de Babiba, a Batomba, miserável! 17, cadeia! Morra na cadeia, miserável! Você que ameaçou toda a nação com a babatebebu! Ihu! Quem entende latim, entende o que eu estou falando. Você entende latim? Pastor, não entendi, foi nada. Eu só estava falando de São José, depois entrou lá em Bapomba, e dete. Eu não estou entendendo nada. É porque você não estudou latim, eu estou falando em latim. Você não estudou latim, eu não tenho culpa de você não estudar latim, tá? Eita! Mas os fariseus eram assim. Os fariseus derrubavam a casa da viúva e ia para a igreja. Aleluia, derrubamos a casa da viúva. E soltava Barrabás. Mas que foi quem falou, né? Vocês coam mosquito, mas vocês engolem camelo. Porque os judeus coavam mosquito. Deus me livre de comer um mosquito. Os judeus tinham medo de mosquito. Tá na lei, era um animal imundo, era um ser imundo. Porque tem sangue, o mosquito. Aí então, quando o judeu ia tomar um copo de vinho e olhava e tinha um mosquitinho dentro, ele... Aí o cara ia lá, ele coava, aí tirava um mosquito, saia miserável, condenado do inferno. O mosquito, agora eu bebo. Eu bebo sem mosquito, tá? Eu bebo sem mosquito, estou vivendo. Você bebe com mosquito, está morrendo mosquitinho. Eles eram muito assim, muito assim, como é o nome? Cheio de detalhes. Detalhes tão pequenos do nós dois. Mas eles engoliam mosquito. Era cada coisa que eles faziam. Aí Cristo diz, vocês coam mosquito, né? Mas engolem camelo. Camelo dos amigos, não, tem que, não pode ser assim, calma, bibi, não, babá, onde é que tá o bibi? Se lascou o bibi, E a menina, velha, coitadinha da bichinha, querendo se amostrar, aquela velhinha, é uma praga, é a viúva, derrubem a casa da viúva, derrubem, essa viúva é uma miserável do inferno. Oxi. E Barrabás? Não, Barrabás é legal. Salve Barrabás. Vamos fazer um protesto para soltar Barrabás, bora? Soltem Barrabás. Barrabás livre. Barrabás livre. Barrabás livre. Queremos pagar.
mais imposto queremos pagar, mais imposto, Barrabás, Barrabás, livre, livre, Barrabás, Barrabás, livre, livre. Eita, pilha! O mundo sempre será mundo, né? Mas graças ao exemplo dos santos da igreja, que a igreja tem santos, não é para ser adorado, mas do jeito que Deus ajudou a eles, né? Ajudará a nós também. Mas tem uns filhos da luta aí no meio que eles fazem isso, eles engolem camelo, se engasgam com mosquito. Aí quem soltou Barrabás, e por causa de Barrabás, tem aí no nosso canal, por causa de Barrabás, Jerusalém foi destruída, por causa de Barrabás. Lá, Barrabás foi moendo, Barrabás moeu 20 anos. O imperador Tito destruiu Jerusalém por causa de Barrababa, moído da moléstia dos cachorros. Foi. Barrabás ficou catucando, que nem aquele cara lá daquele país. Catucando, catucando, catucando Romazinha. E Barrabás catucava a Romazinha. E Barrabás catucava, matava os seus tenentes, oficiais também. O imperador Tito já tinha um olho no templo e disse: vamos resolver essa parada agora, vamos destruir Jerusalém, pegar o ouro do templo. A turma disse: legal. Barrabás dizia, o romano nunca ligou para Jerusalém. Jerusalém não tem uma pedra de ouro. Então eles deixavam, só tinha um templo que tinha muito ouro, e eles deixavam de lado, né? Deixavam viver. Roma também nunca impediu de judeu ser judeu. Roma não liga com sua religião. Desde que você paga o imposto deles, eles só querem tomar vinho e participar das suas festas, tá? Barrabás era um insurrente. Tem aí no nosso canal Barrabás, Joilson de Assis, dá uma olhada. Barrabás teve uma ideia. Ele queria imitar os macabeus. Ele queria imitar os insurgentes macabeus. Os macabeus, tudo indica que Barrabás era macabeu. Veja o livro de Macabeu 1 e 2 da Bíblia Católica, que você vai saber quem é os macabeus. Barrabás queria imitar Macabeu. Então Barrabás chegou para a galera dele e disse: vamos enfrentar Roma. Os caras: você está doido? Roma é muito poderosa. A gente fala o seguinte: a gente não enfrenta de cara, a gente enfrenta escondido. Ficavam dentro do mato com a flechinha. Eita, se essa moda pega lá na Amazonas. Aí ficava. Aí quando o romano passava, ele soltava a flecha. O cara: cadê? Quem foi? O romano ia tomar banho, porque o romano gostava de tomar banho. Tomava banho tudo em conjunto, porque um lavava as costas do outro. E era. São detalhes tão pequenos que ninguém nunca lhe conta, tá? Romano gostava de tomar banho tudo junto. Os índios também, né? E aí, o romano não tomando banho, o cara: quem é o chefe? É aquele gordão ali, careca. Ele é o oficial. Aí o cara, dentro do mato, pá, na cabeça do careca, que era o romano. Aí o careca já afundava na água e ninguém sabia se ele afundou por causa da pedra, o que foi que houve. Enquanto a turma estava acordando o oficial romano, eles escondiam. Chamado insurgentes de Barrabás. Você vai estudando a história, os insurgentes de Barrabás, eles não batiam de frente com Roma não, que eles não tinham exército, eles não tinham força não. Barrabás fez um plano: vamos destruir os mais ricos. Eita! Vamos destruir os mais ricos e ficarão só os pobrinhos para nós cuidar. E aí eles tinham muita flecha, eles não batiam de frente não. Um cara desse é perigoso demais. Já aconteceu em muitos países. A turma querendo tomar a terra do cara e tal, aí alguém faz, bota só um caninho, aí fica, pá! Aí cadê? Aí os caras ficam com medo de ir pra. Fica com medo, porque ninguém sabe, é uma bala doida, mas aquilo ali é como se fosse o sniper. Não precisava 30, 40 homens, só um jovem de boa perna e um cara de pontaria boa. Aí Barrabás fez isso. Você vai identificar o oficial romano, porque geralmente é um coroa.
Aí tem um moço de lado, que todo coroa tinha um moço de lado, tá? Era para esfregar as costas dele. Aí, quando você vê alguém esfregando as costas do outro, o velho é que é. Oxe, que conversa de pílula é essa? Você vê um novo e um velho, e o novo esfregando as costas do velho. Quem é? É o velho. O velho é que é como é o nome? O dono da lancha. Aí a turma de Barrabás, bora, os romanos estão ali no rio, bora. Só 2 ou 3, não ia mais do que isso não. Leva flecha e... Aí eu tava lá o romano, nós é romano, nós é Odão. Odão é no grego original. Nós é Odão, nós é romano, nós é Odão. Aí o cara, é aquele velho ali que tá tomando banho, tem aquele jovem que tá esfregando as costas dele. E o romano esfrega mais. Pronto, agora pega ele ali, ó. Agora vai apontar, tá? Ó, aponta, puxa. Ó, cara. Ó, tem que ser no velho, viu? Não pode ser no novo, não. E o soldado, loralari, loralira. O soldado tudo tomando banho. E o velho geralmente era de família nobre, era de família grande de Roma. Aí vai. Era o snipe. Snipe? Era um snipe. Acerta o velho. Vai. O velho. Poxa, até o sapato caiu. Aí o jovem, ai meu senhor. Quando o jovem olhava a flecha, eita lasqueira, o general. Aí todo mundo, o general tava, enquanto ele estava acudindo o general, os jovens, corre, velho, corre, saía peidando, corre, se ele pegar nós, ele arranca os pedaços, corre. Com isso, Barrababa, ele matou uns 80, 90 oficial romano. Era. Tinha vários, tinha uma mulher bonita, se apresentava para o oficial romano. Eu sou uma mulher bonita. Aí o romano, vamos ali na moita, o romano ia. Aí quando o romano ia dar um beijo na mulher, a mulher, uma faca e deixava lá e fugia. Olha, foi assim que nasceu os snipes. Um snipe desse bota todo mundo pra correr, sabia? Tá vendo esses negócios que estão tomando aí? Então, se houver um snipe, ninguém vai não, que nem é doido, porque ele não se apresenta não, ele se esconde, aí bota só a pontinha do cano assim, ó. Pá! O cara não sabe nem de onde veio o tiro. E aí, Roma, todo dia chegava... Pessoal, morreu tantos oficiais romanos. Morreu aonde? Em Jerusalém. Morreu o filho do oficial fulano de tal. Botava veneno no vinho, certo? Muito bom, batizava o vinho. Sabe qual era o veneno que ele botava no vinho? Sabe qual era o veneno que botava no vinho? Sabe qual é o veneno que botava no vinho? O fígado do baiacu. Aonde a pessoa... o fígado do baiacu. Eles colocavam o fígado do peixe, dentro do vinho do véi, e o véi batia as botas, batia rindo, né? Que é chamado morte risonha, a morte do baiacu, porque ele endurece tudo que é nervo, tudo que é músculo, e quando desendurece o cara tá morto, aí por isso que o cara morre rindo assim. Que tudo que é músculo enrijece, mas enrijece por 2 horas. É o fígado do baiacu. Eles usavam o fígado do baiacu. Esse fígado é pior do que veneno de cobra, porque o veneno de cobra ainda dá para você usar um remédio contra o veneno, que é tirado do pé de figo. Eu tenho um pé de figo aqui, ó, do meu lado, pinhão roxo. Agora o fígado do baiacu não tem remédio. E não abre a boca. A pessoa não abre a boca. Fica tudo duro assim. Era chamado veneno que matava papa. Que eles matavam papas. Era uma turma que, né, se despejar só uns 3 pingos no vinho, lascou. Da cobra não, da cobra a pessoa fica cego, fica se batendo, colocando sangue pelo nariz, né? Mas o baiacu não, o cara fica duro e onde tiver ele para, ele vira estátua.
Aí não tem condição nem de ele pedir socorro. Se ele se sentir mal e resolver ir no banheiro, lá ele fica. Então ele fica duro assim. Olha. Aí isso irritou a grande Roma. Aí Roma disse: vamos destruir, né? Vamos destruir Jerusalém. E destruíram, tá? O imperador que destruiu Jerusalém foi o imperador Tito. Aí foi uma guerra danada, que o imperador Tito ele foi mordido pelo inseto. E esse inseto só existe naquelas bandas por ali do deserto. Ninguém sabe se alguém manobrou esse inseto. É um inseto que o cara morre comido de bicho. O inseto pica mais de 1 milhão de larvas dele mesmo dentro da pessoa. É um tipo de cavalo do cão. Herodes morreu picado por esse inseto. Quando a Bíblia fala que ele morreu comido de bicho, era um besouro. Esse besouro é parente da cigarra. Ele passa 22 anos debaixo do chão. Aí quando ele sai, ele reproduz dentro de 1 dia ou 2 dias. Aí ele procura uma fêmea. Enquanto ele não achar uma fêmea, ele não morre. Depois que ele achar a fêmea, eles reproduzem, eles fazem aquilo. E aí a fêmea fica carregada. E ela só solta o óvulo quando ela vê alguém ou algum animal. Aí ela vai até o animal e pica o animal. E injeta quase 1 milhão de filhotes dentro do animal. Esse óvulos estouram no sangue do cara e come o cara vivo. Olha! Eles eram manipulados por bruxos. Os bruxos manipulavam esse inseto. Os antigos sabiam o círculo dele. Já guardava um macho e uma fêmea. O macho ele tinha que reproduzir. A fêmea só soltava quando estava prenha. Enquanto não tivesse um hospedeiro, ela não soltava. Então eles misturavam o macho e a fêmea e soltava perto de uma pessoa. Aí o bicho ele dá uma picada e dentro do sangue da pessoa. Mais de 1 milhão de insetos. Olha. Aí, meu amigo, quando os insetos explodem no sangue, aí começa a comer o cara vivo. Ele passa meses para matar o cara. Que eles precisam que o cara fique vivo. Se o cara morrer logo, eles não têm comida. Entendeu? Aí eles deixam o cara vivo. Eles vão comendo o cara vivo. Por isso que a Bíblia fala: Herodes foi comido de bicho. Esse negócio comido. Tito também, o imperador Tito foi comido de bicho. O que destruiu Jerusalém por causa de Barrababa. E Barrababa, hein? Ninguém sabe a história, o fim de Barrababa. Não tem, nem Flávio Joséfo, o historiador, né? Ninguém sabe para onde Barrababa foi. Eu acho que o Barrababa foi para a China queimar o dinheiro que ganhou vendendo Israel. Eita, a história se repete. E foi de avião com a mala cheia. E tinha avião naquela época. O avião de antigamente era o jumento. O jumento. Mas ninguém sabe o destino de Barrababa. Como esses filhos da Lutz sempre se dão bem, eu acho que ele nem morreu, né? Mas aí quando o exército do imperador Tito veio, Barrababa devia estar aí com 70 anos. Mas antigamente o cara com 70 anos, meu amigo, era a Oda ainda, era. Interessante, né? Seria um escaravelo carnívoro, sim, seria. Eles mantêm a vida da pessoa, eles jogam um enzima, o cara sobrevive. Esse enzima faz produzir adrenalina, tudo, porque ele precisa do cara vivo, né? Esse tipo de inseto, ele também é marinho. E ele ataca o caranguejo. Só que no caranguejo, ele precisa de macho. Ele precisa de fêmea. Precisa de fêmea. Aí no caranguejo ele ataca o caranguejo, põe na cabeça do caranguejo mais de 1 milhão de seres. Só que ele não se dá bem com o macho. Então ele joga uma enzima dentro do caranguejo. Aí o caranguejo, quando ele procura uma fêmea e não encontra, então ele vai no macho mesmo. Aí ele muda o sexo do caranguejo. O caranguejo vira uma fêmea. Uhul! Uhul! Pode olhar aí na internet. O vírus, o germe que transforma o sexo do caranguejo. Aí o caranguejo fica por mais de mês
ele não faz nada, ele come assim um pouquinho, ele não segue mais, ele não anda mais, ele vai servir só para alimentar as larvas. Aí ele mantém as larvas durante 3 meses. Mas as larvas, eles têm que comer carne de fêmea. Aí a mãe diz, isso aqui é um macho, mas só tem tu, vai tu mesmo. Aí ele injeta uma enzima no caranguejo, o caranguejo vira uma fêmea, cai a pimba do caranguejo. Olha, bicho doido, E se o cara comer esse caranguejo, ele tá lascado, tá? Eita, cuidado, meu irmão, com caranguejo. Olha, por isso que a Bíblia proíbe comer caranguejo, sabia? A Bíblia proíbe comer caranguejo. Que se o cara for comer um caranguejo e esses bichos estiver dentro, olha, no mar, pode olhar, dá o Google aí para você ver, eles são horríveis. Aí depois de 3 meses, aí o caranguejo não aguenta mais, cai, aí eles continuam comendo, fica só a caveirinha. Aí depois que eles comem o caranguejo todinho, cada um segue seu caminho e segue o círculo novamente. E a mãe desse inseto aí, desse bicho, ela sabe, tem que ser fêmea. E acontece com muitas fêmeas. Caranguejo fêmea. Mas quando eles não conseguem pegar uma fêmea, eles pegam um macho mesmo, só tem tu, vai tu mesmo. E aí eles injetam um treco, muda o sexo do caranguejo, a cor do caranguejo, mas eles não matam o caranguejo. Não. Se eles matar, o caranguejo apodrece, né? Então tem que deixar vivo. O caranguejo, ele sabe que ele está sendo usado. E eles ficam dentro da cabeça do caranguejo comendo partes que não é fatal. Aí quando chega com 3 meses, aí ele pega o caranguejo e mata. Olha, interessante demais isso aí, né? Esse verme aí, ele pode atingir as pessoas. E se ele atingir homem, ele muda toda a estrutura hormonal dos homens. Ele trabalha com hormônio. Os judeus proibiam comer caranguejo, lula, como é o nome? Caranguejo, animais que não tivesse escama. E por quê? Porque a escama protege. Esses animais, por exemplo, a traíra é proibida pela Bíblia, porque o cara come traíra, fica muito violento. O povo é proibido pela Bíblia. Eles são hospedeiros, eles só reproduzem através do hospedeiro. Aí a mãe sabe, a mãe injeta um hormônio no caranguejo, o caranguejo, olha, eles não atacam camarão não, mas a Bíblia proíbe camarão. Eles não atacam não. Tem outros tipos, né? Porque o caranguejo do mundo das águas, ele é um dos bichos mais resistentes que existe. Resiste frio, calor. Ele resiste também quase 3 meses sem comer. Mas a Bíblia também proíbe camarão, porque camarão também tem verme na barriga dele. E esse verme, às vezes, muda os seus hormônios. Mas camarão assado não tem coisa melhor, né? Olha, num filme A Múmia aparecem esses bichos, os caravelos, alguns, não é todos não, tá? É um perigo do deserto, tá? Existia um perigo no deserto. Agora, esses insetos não podem ver uma fogueira, que eles caem dentro. Eles seguiam pelo calor. Por isso que no deserto todo mundo fazia uma fogueira, porque se houver uns caravelos desses, ele voa de noite, aí ele identifica o calor, ele cai dentro do fogo e... O camarão é muito bom, mas eu estou falando que existem vermes no mar que nós não estamos preparados para enfrentar, tá? Existe peixe no mar que o cara leva um espinhela no dedo e daqui a uns 20 minutos dá um ataque cardíaco. Aí o cara diz, fulano morreu de ataque cardíaco, mas foi o peixe que matou. O peixe palhaço mata muita gente. O peixe, tão bonitinho o peixe palhaço, né? Tem toda negócio de que vende peixe, tem o peixe palhaço. Mas o peixe palhaço é perigoso demais. Aquele procurando Nemo. Aquele peixe, ele solta uma substância que dá ataque cardíaco. Então, se o cara for mordido por um peixe daquele, aí pensa que pisou numa pedra, mas ele injetou na pessoa veneno. 3 horas depois, o cara dá um ataque cardíaco. Aí o médico diz que ele teve ataque cardíaco, mas não sabe por quê. Aquele peixe é venenoso demais. As nossas praias estão se enchendo. As caravelas é menos perigoso que esse peixe. Quem é que nunca foi? Eu já fui mordido pelas caravelas, minhas filhas também, né?
porque eu gosto de praia deserta, e praia deserta também tem muita escaravela. Mas esse peixe é perigoso, que esse peixe assim, olha o perigo. Toninho estava tomando banho, aí Toninho, ai, pisei numa pedra, mas não é a pedra, é o peixe que foi e ralou nele. Ele rala e joga uma substância no cara. Aí passa 3 horas. Em 3 horas o coração do cara bate. Aí o que o médico vai dizer? Ataque cardíaco fulminante, certo? E aí? O médico não vai saber que o peixe picou ele. Entendeu? Aí por que eles estão enchendo nossa praia? Porque ele mata os outros peixes, eles são carnívoros, eles são muito violentos. E não tem predador para ele. Daqui a uns 10 anos a gente não vai poder tomar banho de praia não. Por quê? Por causa desse peixe. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas eles estão tomando, são pior do que tubarão. Olha, interessante demais, né? Aí uma conversa puxa a outra, né? Então tem peixes como esse peixe palhaço. O baiacu, ele só é perigoso você comendo ele. Eu não sei se a picada dele mata, não. A picada do peixe é muito perigosa, mas muito mesmo, porque muita gente morre. Fulano foi para praia e morreu. Aí o cara diz, não, porque ele era gordo, ou comeu carne demais. Não, o peixe pegou ele, aí o cara sente uma picadinha como se fosse pisando numa pedra. Olha, e aí, não mata na hora, 3 horas, 4 horas, olha. Então vai chegar um dia que a gente só vai tomar banho de piscina e olhe, porque o mar está se enchendo de predadores. Veja, no baiacu, eu não sei, o baiacu, o veneno dele é no fígado. Fígaro. Mas esse outro peixe, o veneno dele é uma serrinha que ele tem nas costas, é oca como fosse vacina. Então quando ele passa aquela serra, ele dá uma rézinha nele, ele dá um ré, que ele tem uma coceira no âmago, que ela dá uma ré. Aí nessa ré ele injeta Você dá uma olhadinha na internet que você vai ver peixe venenoso que mata, e tá matando nas praias, porque os caras compraram para botar em aquário, de vez em quando um foge na pia, acaba no mar. É o peixe-leão, Eu não sei, deixa eu ver aqui. Eu sei que é um peixe que mata em 3 horas. Peixe. Olha só. 3 horas. Vamos para Santa Ceia, né? Bora. O peixe-leão é uma espécie de invasora conhecida pela ferocidade, sendo capaz de comer de 30 a 20 outros peixes. Olha, em apenas meia hora. Rapaz, isso é uma praga. O que apresenta uma ameaça à biodiversidade. Então ele mata todos os outros peixes. Ele possui espinhos venenosos. É o leão, não é o palhaço não, é o leão. Aí tem espinhos venenosos que podem causar intensa febre, inflamação e em alguns casos convulsões humanas, sendo crucial um atendimento médico imediato após a picada. Ele é bonito, viu? Mas é uma pestinha. Ele foi trazido para aquários, porque ele é muito bonito, ele tem várias cores, ele é super protetor da raça dele. Quando ele tem filhote, ele mata todo mundo, ele enfrenta qualquer coisa, ele se joga na pessoa e injeta um veneno. Esse veneno é predatório e inflama, por isso que ele dá miocardia, taquicardia e mata, porque ele inflama a pessoa todinha em questão de horas. Olha, ele tem que ser eliminado. Em algumas cidades já existem equipes especialistas em matar esse peixe-leão. Porque ele está matando os banhistas. Se ele tiver com a cria dele, ele está lá no fundo e o cara está tomando banho em cima, ele vai, aí ele dá aquela espinhada no cara, o cara, ai! E em alguns casos não dá febre e não dá tremor. Em alguns casos já dá o ataque. Depende do tamanho do peixe e a idade do peixe. Não tem nenhum outro peixe que mate ele. Ele come 20 peixes em 1 hora.
Ele sai matando e comendo, olha a boca dele, ó. É uma praga mesmo, é. E aí envolve o ser humano. Ele também mata outros peixes grandes, como golfinho. Ele encosta no golfinho e mete o espinho no golfinho. O golfinho, daqui a pouco o golfinho está de virado, morto. Então, essa espécie, o Brasil tem que combater. Se não combater, daqui a pouco não dá para tomar banho de praia mais não, tá? Ele é egoísta, é só ele que existe e pronto. Como ele não é daqui, então ele não tem predadores. Mas lá da onde ele veio, se eu não me engano, ele vem da Ásia, tem predadores. É como como é o nome do porco selvagem? O porco selvagem ele não tem predador aqui, ele mata a onça. O maior perigo da mata hoje não é a onça mais, é o javali. O javali se tornou uma praga, ele mata qualquer coisa, ele come galinha, ele come cachorro, ele come gente. Esse peixe é o chamado peixe-leão. É lindo e perigoso. O javali, ele está sendo um grande problema ali para a banda do Goiás, da Amazônia. Se aquilo pegar na Amazônia, acabou. Ninguém consegue caçar, não. E ela dá 3 crias, 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Ela dá 4 crias por ano, a javalia. 4 crias de quase 20 bezerrinhos. Então, meu amigo, uma javalia jovem, ela consegue dar, vamos botar 10, 15, 30, 60 javali em um ano. 60 poiquinhos. Em menos de um ano ela já está reproduzindo, a cria já está reproduzindo. Então, então ela dá 60 javali por ano. E 60 javali com um ano já está reproduzindo 60 cada um. E um poico daquele consegue pegar umas 10 poicas. Olha, agora é gostoso, diz que é muito gostoso. Eu tenho vontade de comer carne de javali. Tem até fazenda, né, que cria javali. Mas eles são muito perigosos, ele ataca ser humano. Uma mordida do javali quebra um fêmur. Não tem a mordida do pitbull? Aí você multiplica vezes 10. É a mordida do javali. Se botar um javali com pitbull, eu não sei nem quem é que vence. Eu acho que o javali ganha. Porque o javali é cruel. E a carne do javali, se você botar uma faca, é dura demais. Come gente, ele come gente. Ele ataca a pessoa. E ele chega a 500 quilos. 500! Imagina um cachorro de 500 quilos. Ele é 10 vezes mais forte que o pitbull com 500 quilos. Então é uma máquina de matar. Se você pegar um 38 e der uns 3 tiros no javali, não derruba. Você só derruba na cabeça e na pá, que pega o coração. Se você der na pá dele, mas se pegar na barriga, na bunda, nas costas, não derruba o bicho não. Ele é muito maior. Ele chega a 500 quilos, quase o tamanho de um touro. E reproduz muito, muito. E vive como qualquer coisa. Ele come tudo, come carne, come bicho, come planta, come tudo. E mata a onça. Mas o bicho pegou a onça, ele mata mesmo. Tá acabando as onças todinho. Ele mata a onça no cansaço. A onça sobe a árvore e ele fica esperando. Aí quando a onça desce, ele ataca. A onça sobe de novo, até ela cansar. Aí quando ela cansa, ela tenta fugir pelo mato, mas eles são mais rápidos. No mato, ele é mais rápido. Eles são brutos. Ele sai quebrando tudo. A onça não. A onça corre delicadamente, né? Aí ele pega a onça, ele mata. E fica mordendo a onça, a mesma onça morta. Acaba as plantações e tudo mais, né? Mas foi proibido, tá? O governo proibiu, tá? Eita! Leva lá pra Brasília um bocado desse. Corre muito. Corre mais do que um cachorro aquilo. E é duro, viu? Uma faca não derruba, não. O cara puxa a faca assim pra ele, a mordida dele é fatal. Quando eu vou pra floresta, o medo não é mais onça. O medo é o javali. Cachorro do mato, esse cachorro que é o cachorro brasileiro, tudo vai desaparecer. O javali mata tudo. Ele mata, ele é acoloiado. Eles atacam em bloco. Quando é um barrão, ele ataca só. Mas o barrão, quanto quilo você pesa? Pesa 80, 70. O barrão pesa 300, 200. E a força dele é de 30 homens. Não dá não para vencer não.
Ah, pastor, pega um cacete. Cara, ele come você com cacete e tudo. Olha, que Deus tenha misericórdia e nos ajude, né?